eu vou aqui dar uma rápida introdução antes de compartilhar minha tela, já passar aqui para o uso do QGIS na prática. Pessoal, mapas de calor são basicamente mapas que vão te ajudar a identificar padrões de um determinado fenômeno. Como assim, Léo? Vamos lá. Mapa de calor também é conhecido como mapa de densidade de kernel. E ele vai te fornecer um mapa com escala de cor, que isso aí você vai definir, e ele vai te mostrar quanto mais intensa for essa cor, é porque tem um maior número daquele fenômeno que está sendo estudado. E aí isso aqui é muito útil para a gente visualizar dados, que são dados pontuais, já eu comento mais sobre isso. Então, por exemplo, a ocorrência de uma doença, a gente consegue ver onde é o foco dos casos. Ou então, por exemplo, crimes em uma cidade. Vemos aqui regiões problemáticas a partir dos relatos, os boletins de ocorrência, por exemplo. A gente faz a localização deles no espaço, né, aqui em um sistema GIS, e com isso, a proximidade deles vai indicar quais são essas regiões que têm uma maior ou menor densidade ou intensidade desse parâmetro. No caso aqui, estou falando de crimes. Mas aí você pode usar para qualquer outro fenômeno. Como, por exemplo, pode aplicar na parte de análise de BI, que seria inteligência de negócio, né? Traduzindo aqui. Basicamente, por exemplo, você quer instalar uma cafeteria na sua cidade, mas não sabe aonde. Então, você pode ver, mapear onde estão localizados os seus concorrentes para talvez evitar encontrar alguma área que não está sendo atendida por, enfim, por esse tipo de empreendimento que você quer abrir. E aí realmente os exemplos são inúmeros. Vou citar aqui só mais um, como por exemplo o aparecimento de espécies que estão sendo estudadas. Por exemplo, você é um biólogo e está fazendo um mapeamento da visualização de espécies, enfim, de ararinha azul. Você consegue mapear onde elas são avistadas e com isso você consegue meio que identificar o habitat delas, a probabilidade de encontrar uma espécie naquela região que você está mapeando e assim por diante. Beleza? Então, isso aqui, resumidamente, é a teoria por trás de mapas de calor. E aí eu vou passar aqui agora já para a minha tela, compartilhar rapidinho aqui. E vamos aqui para a parte prática. Então vamos lá. Eu vou, pessoal, baixar aqui para esse exercício dados do GeoSampa, que é o portal da Prefeitura de São Paulo, certo? Aqui no meu canal mesmo tem um vídeo explicando como baixar aqui camadas desse portal, mas você pode baixar dados de qualquer cidade, qualquer dado que você queira trabalhar, você pode também fazer isso aí por conta própria, beleza? Então, aqui para São Paulo, eu vou baixar 4 camadas, que basicamente é os bairros, aqui, os bairros de São Paulo, logo depois a densidade demográfica, vou fazer uma análise de população, e também as localizações de estações de metrô e pontos de ônibus. Ou seja, eu vou fazer uma análise aqui de a localização dos pontos de ônibus aqui em São Paulo. Para fazer o download é bem tranquilo, é só clicar aqui nesse íconezinho na lateral, escolher o tema aqui. Esses temas estão localizados aqui em limite administrativo, população e transporte. Então, por exemplo, limite administrativo, venho aqui em distrito e eu baixo aqui os bairros. Desse site aqui, pessoal, eu sempre recomendo baixar no formato GPKG, porque especificamente os arquivos no formato shapefile aqui, eles vêm sem a camada de projeção. Então, tem que fazer uma pequena operaçãozinha lá no QGIS quando você baixa arquivos shapefile aqui do GeoSampa. Já já eu mostro para vocês também. Então, faz download aqui. Aqui, população, densidade demográfica, e aqui de transporte, baixa de ônibus ponto e metrô estação. Bom, já fiz esse download aqui, são esses 4 arquivos. Os arquivos são zipados,
beleza? E você tem que descompactar esses arquivos. Para isso, tem que ter o WinRAR, o WinZip no seu computador. Eu vou selecionar aqui tudo, botão direito, extrair aqui o Extract Here. E aqui gerou as camadas. Então, vamos lá. Posso até já deletar esses arquivos aqui originais. Deletar. Aqui tem uma pasta com a camada de pontos de ônibus. Eu vou só dar um Ctrl X e colar aqui na mesma pasta aqui de origem. Beleza. Estou com um projeto aqui em branco do QGIS. Vou adicionar aqui, primeiramente, a camada de distrito, que são os bairros, né, de São Paulo. Só clicar aqui e arrastar, segura, arrasta para a janela do QGIS, solta, adicionar camadas, e aqui está. Beleza, está aqui. Vou até renomear, botão direito, renomear, bairros SP. Agora, aqui de pontos de ônibus, você vai selecionar o arquivo .shp, que é o principal do shapefile, e aí eu vou arrastar também, soltar aqui. E aí quando eu solto aqui, pessoal, você vai ver que ele não aparece imediatamente, especificamente por aquele erro que eu falei que não vem essa informação de sistema de referência nas camadas SHP. Então fica sempre com esse errinho aqui, certo? Essa interrogação. Para resolver, é só dar um duplo clique e aqui você vai digitar o sistema de referência de coordenadas para esses dados, que sempre aqui desse site, né, vai ser o 31983. Então digita aqui 31983, seleciona aqui, clica OK, que aí vai aparecer exatamente esses pontos aqui no local correto. Beleza, não precisa fazer mais nada aqui agora. Já para fazer corretamente, eu vou alterar aqui o sistema de referência de coordenadas, que por padrão aqui está como o Sirgas 2000, aqui no canto inferior direito. Talvez minha webcam esteja por cima, mas tem aqui um códigozinho no canto inferior direito. É PSG, é só você clicar nele, que vai abrir aqui essa janela. Mesma coisa, seleciona aqui também o sistema ideal para essa zona, né? Então, aqui nesse caso, é o 31983, que é o Sirgas 2000 UTM, zona 23S. Como eu estou trabalhando aqui com dados no município, dados municipais, é interessante trabalhar com coordenadas projetadas, coordenadas UTM. Se você fosse fazer um mapa de calor do Brasil inteiro ou do mundo inteiro, aí sim seria interessante trabalhar com coordenadas geográficas, né, latitude e longitude, que aí pode ser, por exemplo, do WGS 84, que tem um código 4326. Mas vamos lá, clico aqui nele, clico em OK. Beleza, repara que aqui embaixo já mudou as coordenadas, estava latitude e longitude, agora está em UTM, X e Y. Vamos lá, então, quais são as formas de fazer um mapa de calor com esses dados? Bom, tem algumas formas. A gente tem a forma de, tanto com a camada vetorial, que é essa daqui, como também com o formato raster. Vou mostrar aqui os dois casos e aí você pode trabalhar como você desejar. Um detalhe, pessoal, é que mapas de calor só vão funcionar com camadas vetoriais, né, do tipo vetorial, se for do tipo ponto, certo? Então, se você clicar aqui nessa camada de bairros, que ela está selecionada, ativa aqui o painel de estilização de camadas, ou então a tecla F7 do teclado. Bom, aqui aparece a estilização dessa camada. Se você mudar aqui de símbolo simples, você vai ver que não tem aqui o mapa de calor. Já se você clicar aqui na camada de pontos de ônibus, deixa eu até renomear aqui também para organizar. Quando eu mudo aqui símbolo simples, você vai ver aqui outras opções e aqui tem mapa de calor. Vamos lá começar por aqui. Quando eu clico aqui em mapa de calor, já fica assim, dessa forma. Bom, o que a gente vai ajustar aqui são esses parâmetros aqui na lateral. Vou até aumentar aqui um pouquinho para que fique melhor de você visualizar. E aí, vamos iniciar aqui. Temos aqui primeiramente o gradiente de cores, bem tranquilo, é só clicar aqui na setinha. Você pode escolher qualquer padrão aqui que você deseje. Por exemplo, aqui do branco para o vermelho. Ou então aqui
em todos os gradientes, tem várias opções mesmo. Aqui verdes, tem aqui também amarelo, laranja e vermelho. São vários padrões. Vou deixar isso daqui, beleza? Que foi esse último que eu coloquei. YL de yellow, OR de orange, laranja, e RD de red, vermelho. Então foi esse último aqui que eu selecionei. Então vamos lá. O que são essas próximas configurações aqui? Bom, o raio. O que é esse raio aqui, pessoal? Esse raio é a medida que ele vai buscar pontos ao redor dele, do ponto que você está trabalhando. Por exemplo, tem um ponto aqui inicial, ele vai buscar um raio com essa distância aqui, que ele vai se aglutinar. Basicamente, quanto maior, mais intenso aqui o vermelho, quer dizer que é uma área com mais pontos. E aí, por que 10 aqui, Léo? Já vou explicar. Se eu aproximar aqui, vou explicar dando zoom. Quando aproximo aqui no zoom, ó, repara que muda a visualização. Aproximo novamente, também. Cada vez mais que eu aproximo, vai mudando essa visualização. Por quê? Por conta aqui da unidade. Aqui está em milímetros, certo? Então, milímetros, pontos e pixels e também polegadas, essas três primeiras e a última, salvo engano, basicamente, pessoal, elas são referentes à escala que você está trabalhando, certo? Então, à medida que você vai aproximando ou afastando aqui o seu mapa, o mapa ele é renderizado novamente. Então, ele calcula novamente. Então, nem sempre é interessante trabalhar com essas medidas. Eu recomendo você trabalhar especificamente com metros na escala ou unidades do mapa. Então, aqui, metros na escala, quando eu mudo para cá, repara que 10 agora ele está buscando 10 metros ao redor de cada ponto. Aí, Léo, sumiu aqui o mapa. Sim, porque 10 é um valor muito pequeno aqui. Muito difícil ter, por exemplo, um ponto de ônibus a 10 metros distante do outro, né? Então, eu vou aumentar aqui para 100. Ainda não apareceu nada. Vou aumentar aqui para 1000. Botão direito, aproximar para a camada. Pronto. Provavelmente eu acho que com 100 apareceu sim. Acho que eu não estava vendo no local correto. Então aqui, ó, 100 apareceu aqui alguns. E repara, ó, que à medida que eu mudo aqui o zoom, não faz a renderização novamente. O que está daquela forma continua aqui, ó. Então, 100, 200... Léo, qual o valor eu coloco? Não tem regra. Realmente é tentativa e erro, beleza? Então, repara aqui, isso aqui está em metros. Recomendo usar aqui metros na escala, porque se você colocar unidades do mapa e você estiver trabalhando com latitude e longitude, vai ser unidades em graus. Então, pode ficar um pouco mais complicado. Então, pode ser um valor de 0.1, 0.001. Então, é melhor trabalhar aqui com metros na escala. Cliquei aqui. Então, digamos que eu queira aqui 1000. E aí, dessa forma aqui, para mim, está interessante. Bom, valor máximo é uma configuração que no momento não vamos trabalhar, mas basicamente qual é o valor máximo é relacionado aqui a ponderar pontos, que vou já falar sobre ele também, certo? Aqui, basicamente, pessoal, está levando em consideração apenas a localização, a ocorrência. O ponderar pontos a gente pode fazer em relação a um valor da tabela de atributos. Já já eu falo sobre isso e mostro um exemplo. E aí, você pode estar achando que a qualidade não está tão interessante, né? E realmente é por conta aqui da qualidade da renderização. Quanto mais aqui para a esquerda, mais demorado vai ser essa renderização, certo? Então, pode demorar um pouquinho aqui para renderizar, mas quanto mais para a esquerda, mais suavizado fica aqui. Olha aqui como está ficando. Demora um pouquinho mesmo. Bem suave, né, pessoal? Mas da mesma forma, se mudar aqui para o rápido, fica aqui meio que pixelado, né? Com os quadradinhos aqui. Geralmente eu boto aqui nesse penúltimo, que é o meio termo entre velocidade e qualidade. Beleza. Então agora, vamos aqui agora. Repara aqui
Estou aqui com esse mapa de calor, mas não estou vendo o fundo, que tem os bairros, também mudou aqui a cor do fundo, que é branco, né? E para alterar isso, você pode vir aqui em renderização da camada, e aí você pode brincar com essas opções. Diminuir aqui a opacidade, mas eu recomendo você mudar aqui o modo de mistura. E você vai testando aqui qual você prefere, ó. Clarear, tela, estou só apertando aqui com o teclado para baixo, ó. Escapar, adição, escuro, multiplicar, queimar, sobrepor, luz suave. Eu geralmente prefiro o queimar ou o sobrepor. Esses dois aqui, você consegue visualizar bem o que tem por trás. E aí, se você vê que não ficou tão legal a cor, você muda aqui novamente o gradiente de cor. Volta aqui, por exemplo, pro reds, pro vermelhos, ou então pro blues, enfim. Qualquer outro que... É teste, é bem teste aqui, viu, pessoal? Beleza? Luz forte também é interessante. Diferença fica assim, com fundo preto. Subtrair também. Mas enfim, colocar aqui no sobrepor. Voltar aqui pro gradiente que eu tinha selecionado inicialmente. Beleza. Então, aqui já está um pouco mais como a gente espera. E aí eu posso aumentar também aqui o raio para 2000. 1500. Novamente, como eu falei, é bastante teste. Bom, beleza. Tá aqui esse meu primeiro mapa de calor. Consigo ver que tem uma certa concentração de pontos de ônibus em algumas regiões aqui, principalmente no centro aqui de São Paulo, né? Faz sentido. Mas também tem alguns outros focos aqui. Eu posso ver qual é esse bairro especificamente. É só clicar aqui no bairro, segunda aba, muda aqui de sem rótulo para rótulos individuais. E aí seleciona aqui o campo que tem o nome do bairro, que é esse DS nome. Bom, aproximando aqui, diminuir aqui um pouquinho de tamanho. República, Sé, são bairros que têm bastante movimento, realmente. Lapa, aqui também. Santo Amaro. E aí vamos fazer aqui, por exemplo, uma comparação, pessoal. Eu vou colocar aqui agora aquela outra camada que tem a densidade demográfica e as estações de metrô. Seleciono aqui com o Ctrl essas duas camadas, arrasto aqui para o QGIS, solto aqui, adicionar. Beleza. Vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou desativar aqui temporariamente o ponto de ônibus e renomear aqui essas camadas. Beleza. Vamos lá. Digamos agora que eu quero fazer um mapa de densidade demográfica, um mapa de calor dessa densidade demográfica. Bom, existe aqui a opção, se eu posso ver aqui na tabela de atributos, que aqui eu tenho a população de cada um desses setores censitários aqui na cidade. E aí eu quero fazer um mapa com essa classificação, né? Digamos assim. Eu posso mudar aqui a simbologia dessa camada para, por exemplo, graduado. E aí coloco aqui população. Quando eu clico aqui em classificar, eu posso mudar aqui o modo rapidamente, só para mostrar para vocês. Classifiquei aqui, pessoal. Não ficou tão interessante como eu espero, como eu desejo aqui que ele fique. Então, para isso eu vou fazer um mapa de calor com essas informações. Então, eu vou voltar aqui para símbolo simples. Beleza? O que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Lembra que eu falei que só trabalha com pontos. E aqui é uma camada do tipo polígono. Não tem problema. Basicamente, eu venho aqui em vetor, geometrias e centroides. Eu vou gerar um ponto centroide, para cada um desses polígonos aqui, desses setores censitários, que vai conter essa informação
dessa tabela de atributos dela. Então, vamos lá. É só selecionar essa camada e ativar essa opção Criar centroide para cada parte. Executo. Posso fechar. E aqui tenho esses centroides. Agora essa camada que eu vou trabalhar. Então, vamos lá. Eu venho aqui em símbolo simples e mudo aqui para mapa de calor. Olha que legal. Já está tomando aqui um pouquinho de forma. Bom, agora, pessoal, repara que ele está fazendo aqui esse mapa de calor apenas com a localização desses pontos, mas não é isso que eu quero. Eu quero a partir de um valor que está na tabela de atributos. E aí, aqui uma pergunta para vocês. Qual é esse valor? Eu vou pegar aqui a população ou aqui a densidade? Eu tenho aqui, densidade é esse habitantes por hectares. Comentem aí, só enquanto eu bebo uma água, qual coluna você pegaria? População ou habitat por hectares? Ou habitantes por hectares? Bom, pessoal, aqui, para essa ponderação dos pontos, eu vou usar a população, beleza? Basicamente, pessoal, por quê? Bom, vamos lá. Se eu usasse a densidade demográfica, né, que é habitantes por hectares, o que é que isso aqui vai estar fazendo? Ele vai estar juntando esses pontos, esses valores. E aí, pessoal, esse aqui, a densidade demográfica, ela é um indicador, certo? Esse indicador, se eu somar um com o outro, essa linha com essa aqui, ela vai dar um valor não tão correto para se analisar, certo? Porque são áreas diferentes com população, então a ponderação desse índice fica errado, digamos assim. Então, o correto é somar a população, beleza? Então, ele vai estar somando a população daquele ponto com a população do ponto ao redor e vai fazendo um valor único, certo? Um valor de população mesmo, certo? Aí o mapa vai ser de população, beleza? Então, quando a gente, no resultado final, eu vou explicar aqui na legenda. Então vamos lá, rapidinho, posso fechar. Ponderar por população. Beleza? Mesmas explicações aqui de qualidade. Eu vou mudar aqui novamente as cores. Posso inclusive desativar aqui essa densidade demográfica, essa camada. Beleza, pessoal. Vamos lá. Aqui mudar a renderização da camada e colocar para sobrepor, por exemplo. Olha aí que interessante. A gente consegue ver também aqui. Também tem um foco populacional aqui nos bairros do centro, que vão explicar também essa questão da quantidade de pontos de ônibus, né? Faz sentido. E aí, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou só mostrar como você pode fazer uma análise aqui bem rápida. Não vou desenhar o layout todo, mas vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui, centroide, vou só renomear para ficar mais fácil de identificar. Aqui é densidade demográfica pontos. Projeto, novo layout de impressão. Ok, aqui. Vamos lá, eu vou adicionar aqui um mapa na metade aqui do meu layout. Esse mapa aqui vai ser, deixa eu aproximar aqui um pouquinho ele, vai ser a população e eu vou travar aqui o estilo. Clico aqui em travar camadas e travar estilo. Voltando aqui no nosso mapa, eu vou desativar e ativar aqui o pontos de ônibus. Eu não fiz isso daqui no próprio layout, pessoal, porque aqui no projeto, né? Porque fica lento, a renderização não fica legal de comparar. Então, venho aqui novamente também, adiciono um segundo mapa. E aí, também vou travar aqui o estilo e travar as camadas. Vou aproximar aqui também.
E aí você pode, pessoal, fazer aqui uma comparação visual aqui mesmo, certo? Dá para ver que tem uma certa correlação, principalmente aqui no centro, beleza? E você também pode fazer lá no próprio projeto, ativar aqui a camada de estações de metrô, e você consegue também ver que existe uma certa correlação aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Que onde tem esses pontinhos aqui, que são estações de metrô, tem uma maior concentração também, em geral, não de todos, claro, de pontos de ônibus, certo? Tem aqui no Itaquera, tem aqui também no bairro São Mateus, muitos aqui no centro, claro, né? Deixa eu carregar aqui novamente. E aí você vê que tem essas concentrações também em alguns pontos, estações de metrô. Isso quer dizer que é uma coisa que faz sentido, né? Que é realmente a população que vai até uma linha de metrô e quando sai tem várias paradas de ônibus ao redor da estação para que ela possa se locomover para os locais que o metrô não vai. Então também é uma correlação aqui que a gente consegue meio que inferir, né? E essa relação que tem entre esses dados. Beleza. Então, vamos lá. Aqui agora, pessoal, eu vou mostrar uma outra opção aqui. Deixa eu só ver aqui. Obrigado, Manuel. Realmente, eu acho que eu fiz uma besteirinha aqui. Foi na outra aqui. A densidade aqui eu deixei em 10. Então, eu vou usar aqui o mesmo parâmetro. Metros na escala. 1500, perdão. É sempre bom usar aqui os mesmos parâmetros, tanto de raio, para que a comparação seja correta, né? Então, deixa eu só atualizar aqui. Clico aqui no mapa, atualizar. Clico aqui no mapa, atualizar também. Deixa eu destravar aqui. Essa daqui é população. Pronto. Só fiz aqui uma rápida atualização aqui, pessoal. Vou travar aqui novamente. Basicamente porque eu fiz um errinho na questão ali do raio, certo? Só para exemplificar, realmente é interessante trabalhar com os mesmos parâmetros. Obrigado, viu, Manuel? Perceber isso aqui? Não ia perceber. Então a gente consegue ver esses padrões. Então, vamos lá, fechar aqui agora. Vou mostrar como trabalhar com agora os dados raster. Como transformar isso aqui em uma camada raster. Eu acho que fica mais legal de trabalhar, embora dê um pouquinho mais de trabalho. Eu acho que visualmente fica melhor. Então vamos lá. Eu venho aqui em processamento, caixa de ferramentas. E aqui em buscar, eu vou digitar mapa de calor. Vai aparecer aqui essa opção dentro do menu interpolar. É só dar um duplo clique. Mapa de calor. E aí nessa janelinha aqui, pessoal, você pode até clicar aqui no ajuda. Que você vai diretamente para o suporte aqui do QGIS, explicando mais sobre essa função e cada um desses parâmetros aqui que tem dentro dessa janela. Deixa eu voltar aqui rapidamente. Vou fechar aqui esse layout, posso fechar. Pronto, vamos lá. Aqui em parâmetros, pessoal, eu vou fazer aqui para os pontos de ônibus. Então, pontos de ônibus. Eu venho aqui. Raio é a mesma lógica que eu passei para vocês, certo? Então, lá eu usei 1500, né? Vou usar aqui também aqui 1500. E aí, um detalhe bem importante aqui é esse tamanho do pixel X e do Y. Isso daqui, pessoal, vai ser o tamanho do lado ali do pixel. O pixel, para quem não tem muita familiaridade com camadas raster, é a menor unidade ali daquela camada raster, que é uma camada matricial, que tem linhas e colunas, onde cada quadradinho é a menor unidade dessa camada, que pode-se dizer que, por exemplo, uma imagem, uma fotografia, é uma camada raster, é um tipo de camada raster, né? Então, aqui, quando você for trabalhar, cuidado com esse valor padrão aqui. Por quê? Esse valor aqui de 0.1, ele vai gerar uma camada com muitas linhas e colunas. Repara aqui, ó, 820 mil linhas. Isso aqui vai provavelmente travar o seu QGIS. Então, eu recomendo você dizer aqui
esse valor aqui em metros. Você pode colocar 10, por exemplo. Aqui ainda fica 8.000. Eu recomendo você começar com um valor mais elevado e ir diminuindo aqui até achar um valor que fique interessante. Por exemplo, 50. 50 aqui eu sei que para o meu computador vai rodar tranquilamente. Bom, aí pessoal, o peso a partir do campo é basicamente aquele ponderar, né? Aqui no caso não vou ponderar por nenhum valor da tabela de atributos. E aí aqui tem alguns métodos. Tem esse quártico, triangular, uniforme, triponderada. Ele comenta aqui no próprio suporte sobre essas operações. O padrão é o quártico, mas ele tem aqui a própria página da Wikipedia para quem quer se aprofundar nessa explicação. Mas o triponderada geralmente resulta uns mapas de calor, os pontos, né? Mas com Sharp, falta a tradução aqui para mim. Mas o Epanechikov, enfim, esse nome aí provavelmente em russo, os resultados são mais suavizados. E, bom, é tudo teste, pessoal. Eu nunca gosto de ficar muito tentando decifrar aqui antes de testar. Então, testo e vejo o resultado. Então, vamos lá. Vou aqui selecionar o padrão, executo. Lembrando aqui, quanto maior for aquela quantidade de linhas e colunas, mais demorado vai ser aqui esse processamento. Olha aí que legal. Consegui aqui gerar esse meu mapa de calor no formato raster, beleza? Posso voltar aqui agora para parâmetros. Posso fazer aqui outro teste. Vou aumentar aqui para 2000 e aí vou fazer aqui duas comparações. Entre aqui esse Epanechnikov, vou executar. Vou renomear aqui. E aqui vou voltar só para você ver a diferença para essa triponderada. Vamos ver se tem tanta diferença assim. Aproximando aqui, pessoal, agora no zoom, ó. Basicamente você vê que o mapa continua praticamente idêntico, mas é mais o visual dele mesmo aqui na resolução. Até um aluno falou comigo hoje que não conseguia deixar a resolução tão interessante dos mapas. Provavelmente testando aqui com essa metodologia vai dar um bom resultado. E aí, viu que processou tranquilo, você pode ir baixando aqui o tamanho desse pixel. Bom, por enquanto aqui para mim eu vou deixar esse 50 e aí eu vou desativar aqui rapidamente e vou fazer aqui para a camada de densidade demográfica pontos. Vou usar aqui o 2000 também, manter aqui o 50 do tamanho do pixel, só para mostrar aqui agora, ó, só para continuar. Deixa eu aproximar aqui bastante. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas aqui tem vários quadradinhos. E aí, se eu usar aqui a medição, esse tamanho aqui é 50 metros. Beleza? Então vamos lá. Só esse adendo aqui rapidinho. Vou fazer aqui o peso a partir da população. E aí agora vamos executar. Pronto. Posso fechar aqui agora. Aqui está o nosso mapa que a gente vai trabalhar. Deixa eu renomear aqui como mapa de calor, população. Olha que legal, pessoal. Agora posso fechar. E aí venho aqui novamente no painel de utilização. E aí você vai ver que com camadas raster, esse painel aqui ele é diferenciado. Não é como a parte de simbologia aqui, de camada vetorial. Quando eu clico aqui nele, eu tenho outras configurações. E aí eu vou mudar aqui de banda simples cinza para banda simples falsa cor. Agora eu faço aqui as configurações que eu desejo, né? Então vamos lá. Eu venho aqui, vou só passar aqui para vocês o geral que vocês podem fazer, mas é muito teste. Simbologia é muito teste pessoal. Então, venho aqui, eu tenho a opção de linear, método discreto, que repara como é que muda aqui a visualização. Eu gosto bastante.
E aqui o método exato não é bem o caso para esse tipo de dado, certo? O método exato é quando a gente tem uma legenda com o valor exato daquela classe. Aqui não é o caso, então fica entre esses dois, discreto e linear. Linear fica aqui mais suavizado, né? E aqui discreto fica mais mostrando aqui meio que essas áreas de igual intensidade, né? Isso aqui você altera, pessoal, especificamente aqui no modo. Pode mudar aqui de modo contínuo, intervalo igual ou quartil, certo? Intervalo igual aqui libera a opção de você mudar o número de classes aqui na lateral. Então, aumenta aqui, ó, ou diminui. Da mesma forma aqui no linear, aqui o interpolar, também se você manter aqui no intervalo igual, você pode aumentar e diminuir o número de classes. Mas o impacto no mapa aqui final é menor, certo? Repara também que a legenda muda. Ó. Quando eu abro aqui, você vê aqui o gradiente variando de 0 até 86 mil, quase 87 mil. Basicamente, quanto mais intenso aqui para o vermelho, o pico de população é 86 mil pessoas naquela região, certo? E é exatamente por isso que não dá para fazer com a coluna lá de densidade demográfica, beleza? Porque ao se somar as densidades, não ia dar um valor tão correto, porque ele ia considerar uma área que não está sendo considerada aqui no cálculo. Mas resumindo, é basicamente isso. Então, volto aqui para método discreto. Repara que muda aqui a legenda, ó. Fica com classes, beleza? E aí você pode, por exemplo, mudar aqui manualmente esse valor, tanto o valor como o rótulo, é só dar um duplo clique, que aqui altera. Pode diminuir aqui a precisão do rótulo, já que não tem população quebrada, né? Esse valor aqui está quebrado basicamente por conta dos cálculos feitos na interpolação do mapa de calor, mas seria assim dessa forma. Olha que legal. 6. Linear, por exemplo. Venho aqui. E aí tem também aqui configurações da legenda. Eu posso colocar aqui uns prefixo. Ó, repara que ele fica aqui à esquerda. Um sufixo. Habitantes. Mínimo, máximo. Posso voltar aqui também. O mínimo e o máximo também posso ter aqui na parte superior. Então posso tirar aqui esse ponto 25 do final. E aí fica aqui uma legenda mais interessante. Beleza, pessoal? E aí, deixa eu só ver aqui se tem mais algumas dúvidas. Por enquanto, tudo sob controle. Aí agora, vamos só fazer aqui uma estilização final desse mapa. Aqui, para que ele fique mais bonitinho. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar essa camada de bairros. Botão direito, duplicar. Ativo aqui essa cópia, ó. Jogo aqui para cima dela. E aqui nela, clico nela. Em símbolo simples, eu clico aqui dentro em preenchimento simples. E aqui em cor do preenchimento, na setinha aqui, eu clico em preenchimento transparente. Que aí eu consigo visualizar essa região aqui por trás dela. Deixa eu desativar aqui a outra camada, ó. Olha que legal. Eu consigo aqui agora visualizar as divisões dos bairros, né? Com os rótulos aqui de cada um. E aí, o último detalhe é como você pode recortar aqui essa camada. Repara que ela está saindo aqui dos limites de São Paulo, em algumas regiões. Bem tranquilo. Recorte de raster. Venho aqui em raster. Extrair. Recortar raster pela camada de máscara. E aí, seleciono esse raster aqui, que é esse mapa de calor, que eu quero recortar. Quero recortar com que camada? Com a camada que está sobrepondo, que é esse bairros SP. Beleza? Só isso. Vou executar aqui. Não vou me aprofundar nessa janelinha. Posso fechar. Ixi, Léo, gerou aqui uma outra camada, mas perdi toda a simbologia. Como é que eu faço? Não tem problema. Botão direito aqui na camada que você já configurou. Estilos. Copiar estilo. Na que foi gerada. Botão direito. Estilos. Colar estilo. E aí desativa aqui a de baixo. Pronto. Aí agora é só arrastar aqui para cima novamente a camada de bairros. E aqui está o seu mapinha bem interessante
com o mapa de calor de população. Bem interessante mesmo, assim que você consegue trabalhar. Loja Mais Modernidade, onde consigo os arquivos de população por bairro? Boa pergunta. Então, nem sempre a população vai estar disponível. Você, às vezes, vai ter que fazer algumas operações de junção de tabelas. Eu tenho vídeos aqui no canal sobre isso, junção de tabelas. Mas eu recomendo você acessar, deixa eu colocar aqui o nosso link, clubedogiz.com.br, nosso site oficial, /blog, certo? /blog. E aqui vai ter download shapefiles de estados do Brasil. É só acessar esse artigo aqui, que aí você vai procurar no seu estado, e aí vai acessar, por exemplo, aqui Minas Gerais. Clico aqui. Eu listei, a gente tem um portal com todos os sites que disponibilizam camadas aqui para esse estado. Seja de cidade, seja a prefeitura, secretaria, enfim, vários portais que disponibilizam camadas que você pode utilizar. E aí, pessoal, é um trabalho de garimpar, realmente buscar esse dado e realmente tentar encontrar o dado que você precisa. Manuel, poderia utilizar uma reclassificação para poder melhorar a legenda? Pode sim, Manuel. Pode sim fazer, principalmente se você trabalha aqui com... Deixa eu desativar aqui, só para não perder a simbologia. Aqui com o método discreto, dá sim para fazer a reclassificação, e aí você faz como você preferir a reclassificação e a legenda, né? Os valores, deixar aqui os valores mais pré-definidos. Mas sim, também dá para fazer também. O resultado aqui é bem livre, certo? A parte aqui da legenda. E aí você, com essa legenda aqui, você automaticamente ela tá lá no layout de impressão. Por essa aula é isso. Vou encerrar aqui nossa live. Muito obrigado aqui pela presença de todos. Até a próxima.